Olá, alunos, sejam muito bem-vindos, né? Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Júlia Nascimento e estarei com vocês neste que é o melhor componente de todos, né? O componente de História. Vamos então hoje ao que vai ser a nossa aula. A aula 28 corresponde à revisão e à avaliação. Então, alunos, hoje é um momento de muita importância, né? Você tem que prestar bastante atenção, então separe o seu material e vamos à aula. Então, meus queridos alunos, né? Hoje é um dia de extrema importância, então vamos iniciar já o nosso texto, tá bem? Falando sobre o Brasil e a nova ordem mundial. A nova ordem mundial, caracterizada pela globalização, pela interdependência entre as nações e pela ascensão de novas potências econômicas, impõe ao Brasil desafios e oportunidades únicas. O país, com sua vasta diversidade cultural, econômica e social, busca consolidar seu papel no cenário internacional e garantir o bem-estar de sua população. Vale lembrar que a nova ordem mundial é o nome dado ao rearranjo da estrutura da política e da economia mundial a partir da segunda metade do século XX, em substituição à antiga ou velha ordem mundial até então vigente. Nessa reconfiguração, alguns dos antigos países dominantes se mantiveram nessa posição, enquanto outros se viram enfraquecidos diante do cenário que se desenhava mediante a combinação das forças políticas e econômicas. Então, senhores, o que a gente pode lembrar disso daí, né? Essa nova ordem mundial, ela vai chegar no momento pós-Guerra Fria, tá? Aquela disputa, né, entre ideologias socialistas e capitalistas, né, representada aí por União Soviética no bloco socialista e Estados Unidos no bloco capitalista. E a partir do momento em que há a derrubada do símbolo, né, da Guerra Fria, que é o Muro de Berlim, né, vai causar esse impacto, fazendo com que, né, gradativamente a Guerra Fria termine e vai afetar, né, o mundo. Por quê? Porque vai haver uma nova ordem mundial. O que era antes bipolar, né, tendo como potências Estados Unidos da América e União Soviética, se torna multipolar, obrigando diversos países a mudar sua forma de economia, tá bem? Então, nós vemos aí, por exemplo, uma influência grande no nosso país, né, no Brasil. Então, é possível dizer que a queda do Muro de Berlim ela vai afetar, né, essa postura econômica mundial aí do Brasil, tá bem? Falando em Brasil, né, vamos dar continuidade à nossa aula falando do Brasil e a década de 80. As décadas de 1980 e 1990 foram um período de profundas transformações no Brasil, marcadas pela transição da ditadura militar para a democracia e por grandes desafios econômicos e sociais. De características dessa época, vamos falar primeiramente das diretas já. Diretas já foi um movimento que foi um marco nesse processo, tá? Mobilizando milhões de brasileiros em prol da eleição direta para presidente. Embora não tenha obtido sucesso imediato, o movimento fortaleceu a luta pela redemocratização. Vamos lembrar, né, que a Direta Já foi um movimento ali para a aprovação de uma emenda, né, a emenda Dante de Oliveira, que pedia aí, né, o voto direto para a presidência da República, o que não vai acontecer, né? Não vai ser aprovada essa emenda, né? E Tancredo Neves vai assumir através do voto indireto. Mas foi um movimento importante, por quê? Porque ele já estava no momento ali que vai pressionar a ditadura militar, né? Para que chegasse a seu fim, né? Lembrando que a ditadura civil-militar termina em 1985, tá bem? Dando continuidade no nosso texto,
Vamos falar do fim da ditadura e a nova Constituição. A década de 1980 foi marcada, então, pelo fim da ditadura militar e pela promulgação da Constituição de 1988, um marco para a redemocratização do país e para a garantia de direitos e liberdades. Vou mostrar para vocês, então, uma imagem agora. Essa imagem, é o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Ou seja, Ulisses Guimarães está segurando o que a gente vai chamar de Constituição Cidadã, ou seja, a Constituição de 1988. Essa Constituição, ela vai ser importante porque ela vai ser a primeira Constituição pós-ditadura civil-militar, tá bem? Vai estar naquele momento ali de bastante, de uma política muito pesada e muito acirrada, E ela vai trazer esses direitos, direitos sociais, direitos individuais, direitos públicos, Então, ela vai ser de extrema importância para a história política do Brasil, tá bem? Falando de outra característica muito própria da década de 80, vamos falar da hiperinflação. A economia brasileira enfrentou uma grave crise hiperinflacionária, com a moeda perdendo rapidamente seu valor. Essa crise impactou negativamente a vida da população e dificultou a implementação de políticas públicas. Vou mostrar para vocês as moedas dessa época, porque é uma moeda que vai nos ajudar a escapar dessa inflação, tá bem? Então, vamos falar do Plano Cruzado. Na tentativa de controlar a inflação, o governo lançou o Plano Cruzado, que inicialmente teve sucesso, mas logo perdeu efeito e contribuiu para o agravamento da crise. Então, a gente vai ter uma situação, como diz aqui a imprensa do CMEA, o jornal que está aqui ao lado, onde o cruzeiro morre, nasce o cruzado, a troca de moedas, os bancos estão fechados, a inflação está em alta, a bolsa cai, o dólar chega a 20 mil e por aí vai. Então percebam que a gente estava numa situação bem complicada economicamente. Então qual vai ser a nossa saída dessa inflação? Vamos então falar da década de 1990, com o Plano Real. Em 1994, o Plano Real, liderado por Fernando Henrique Cardoso, conseguiu estabilizar a inflação e recuperar a confiança dos investidores. A nova moeda, o real, substituiu o Cruzeiro Real e se tornou um marco na história econômica do Brasil. Vou mostrar para vocês agora uma linha do tempo, rapidamente, sobre as moedas aí que tivemos já no Brasil, Então, a gente vai ter por 25 anos o Cruzeiro, de 1942 até 1967. Vai durar aí 3 anos, de 67 a 1970, o Cruzeiro Novo. Teremos por 16 anos o Cruzeiro, de 1970 a 1986. Durante 3 anos teremos o Cruzado, de 1986 a 1989. Durante 1 ano, teremos o Cruzado Novo, de 1986 a 1990. Durante 3 anos, teremos o Cruzeiro, novamente, de 1990 a 1993. E por 11 meses, o Cruzeiro Real, até chegarmos à nossa moeda atual, que vai de 1994 a 2024, Então, o Plano Real, ele vai obter sucesso porque ele vai combinar políticas fiscais e monetárias. Esse vai ser o diferencial, para que a gente consiga fugir da inflação. Falando agora sobre a abertura comercial. O Brasil iniciou um processo de abertura comercial, reduzindo as tarifas de importação e integrando-se à economia global. Essa medida, embora necessária para a estabilidade econômica, gerou debate sobre seus impactos na indústria nacional. Sobre indústria nacional, vamos falar então das privatizações. O governo implementou um amplo programa de privatizações, vendendo empresas estatais, ou seja, pertencentes ao Estado, Estado-nação, país, para o setor privado.
Essa medida visava reduzir o papel do Estado, da nação, na economia e aumentar a eficiência das empresas, que agora estariam, né, sob um dono, já que estariam privatizadas, tá bem? Vamos falar agora do governo Collor, né, e seus planos econômicos. Percebam que estamos falando bastante de economia na aula de hoje, né? Importância do Plano Real, né? Política também, né, com a importância da Constituição, ditadura civil militar e afins. O governo de Fernando Collor de Mello durou de 90 a 92. Percebam que durou 2 anos, né? Vamos já falar sobre isso. Foi marcado por tentativas de estabilização econômica através de planos heterodoxos, ou seja, diferentes, né? Seu primeiro plano, chamado de Plano Collor, foi lançado em março de 1990 e tinha como objetivo principal, né, o combate à inflação galopante que assolava o país. Vamos à imagem, então, agora do Fernando Collor de Mello? Essa figura política, tá, está presente, então, né, até hoje no nosso cenário político. Né, estamos falando do Fernando Collor de Mello. E, a partir daí, ele vai ser muito autoritário, né, durante esse governo da presidência dele. Ele vai ser bastante autoritário, ele vai tentar fugir dessa inflação. Contudo, questões referentes e ligadas à corrupção em seu governo, né, o farão renunciar e sofrer impeachment. Tá? Então, vamos falar sobre as principais medidas do Plano Collor. As principais medidas, então, vão começar com o confisco da poupança. Foi realizado o bloqueio temporário de todos os ativos financeiros acima de um determinado valor, como forma de retirar dinheiro de circulação e, assim, reduzir a pressão inflacionária. Então, ele confiscou a poupança da população, né? Isso vai ser bastante problemático, tá? Vou mostrar uma imagem agora para vocês. Temos, então, né, o Plano Collor com dinheiro bloqueado, né, as íntegras das novas medidas administrativas e econômicas. O fato dele ter um governo bastante autoritário e mexer com o dinheiro da população vai fazer com que, né, a população pare de apoiá-lo, né, população essa que o elegeu para a presidência através do voto direto, né. Então percebam aí a problemática envolvendo o governo de Fernando Collor de Mello, tá bem? Dando continuidade ao nosso texto, vamos falar do impeachment e o governo Itamar Franco, além do Plano Real, tá bem? Temos, então, o governo de Fernando Collor de Mello, né, como eu falei para vocês, entre 90 e 92. Por quê, professora? Justamente porque, como ele tenta, né, estabilizar a economia através desses planos, né, como o Plano Collor, ele mexe com dinheiro e tudo mais, a poupança da população. Esse plano não vai conseguir controlar a inflação, né, de maneira efetiva, e a recessão econômica vai ser causada por essas medidas, né, do Plano Collor, aliada a uma série de escândalos de corrupção, né, envolvendo o presidente Collor, culminaram em seu impeachment em 1992. Tá? Ele chega a ser afastado, ele chega a pedir renúncia, contudo, né, ele sofre impeachment. E aí a gente tem uma imagem, né? Essa imagem são diversos senadores, né, e deputados justamente pedindo este impeachment, né, pedindo a retirada de Fernando Collor de Mello do governo. Percebam na imagem, né, as placas e cartazes ali atrás, né, pedindo justamente a sua retirada por seu envolvimento, tá, em corrupção. Então, nós temos aí algumas características do governo Fernando Collor de Mello, né? Essas ações autoritárias, o Plano Collor numa tentativa de diminuir a inflação, né? De sair da crise econômica, só que ele não consegue, tá bem? E aí, seu governo culminando em seu impeachment, na sua retirada forçada da presidência da República, tá bem? Dando continuidade ao nosso texto, temos que, após o impeachment, o vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência e deu continuidade aos esforços de estabilização econômica. Seu governo lançou o Plano Real em 1994, que conseguiu finalmente estabilizar a moeda e controlar a inflação
de forma duradoura. Foi o que eu falei para vocês, né, na questão da combinação ali, né, fiscal e monetária. Então, eles fazem essa combinação e conseguem vencer a inflação. Lembrando que foi durante o governo do presidente Itamar Franco, né, porque ele era vice-presidente do Fernando Collor de Mello, né, e a partir dali ele chama economistas e ele vai chamar o FHC, né, para criar um plano, né, para fugir da inflação. Vou mostrar para vocês a imagem do Itamar Franco. Itamar Franco é essa figura histórica aqui, né? Ele se fez, sua política foi mais forte lá em Minas Gerais, até ele se tornar vice-presidente do Fernando Collor de Mello, né? Eles, inclusive, tinham ideologias consideradas conflitantes, né? Então, ele até se desvincula do partido, do mesmo partido político do Collor de Mello durante, né, essa presidência, né, do Collor e depois do Itamar Franco. E aí, durante a sua presidência, Itamar Franco, ele chama o FHC, ele chama Fernando Collor de Mello para ser o seu ministro da Fazenda, né, para mexer com questões econômicas, e ele vai lançar o Plano Real, tá bem? Só para corrigir a informação, tá, gente? O Itamar Franco, durante a sua presidência, ele vai chamar o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, tá? E aí ele vai ser o seu ministro da Fazenda, que vai ser o ministro ali da área econômica, tá bom? E aí eles vão lançar o Plano Real, que é o que realmente vai, né, diminuir a inflação do Brasil, tá bem? Vamos falar então agora do Plano Real, como ele foi estruturado. O Plano Real foi estruturado em 3 fases principais. A primeira vai ser o ajuste fiscal. Foi implementado um pacote de medidas para reduzir o déficit público, como corte de gastos e aumento de impostos, tá? A segunda fase vai ser a criação da URV, a Unidade Real de Valor. Uma nova unidade de conta foi criada, indexada à inflação, com o objetivo de servir como transição para uma nova moeda. E a terceira fase vai ser o lançamento do real. Finalmente, em junho de 1994, o real foi lançado como nova moeda nacional, substituindo o cruzeiro real. Então, alunos, percebam, tá? Estamos falando de uma fase da história do Brasil, tá? Então, eu preciso que vocês consigam compreender no contexto, tá? De que forma tudo que foi dito na aula de hoje afeta o Brasil, tá? Então, quando a gente fala de uma nova ordem mundial, né, associem aquela ideia de fim da Guerra Fria, sabe? Uma nova postura agora no mundo multipolar, no mundo globalizado, como dissemos no texto, tá bem? Para a gente poder compreender a importância que foi, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, né, na nossa economia, nas nossas práticas políticas e sociais. Assim como os nossos governos e suas ações afetam o nosso cotidiano. Né? Sempre falo para vocês que é importante que você saiba conectar o que é estudado aqui, mesmo que de meio acadêmico, né, à sua vida enquanto ser político e social. Então, como é que o governo de Fernando Collor de Mello, né, pós-ditadura civil-militar ali, né, pegando uma época de superinflação, suas tentativas, né, falhas, contudo tentativas econômicas de melhoria, né, o fato dele ter um governo mais autoritário, o fato dele mexer com a poupança da população, né, como isso vai afetar? Itamar Franco ascende ao poder, né, que era o seu vice, e a partir dali ele vai lançar juntamente com o seu ministro da Fazenda, né, o Fernando Henrique Cardoso, o Plano Real, né, que é algo que mexe tanto com a nossa economia e nossa política, que é a nossa moeda até a atualidade, tá bem? Senhores, então eu espero ter colaborado com o conhecimento de vocês na aula de hoje. Espero também que tenha sido proveitosa, que você consiga fazer essas associações da história para o seu cotidiano e consiga entender a importância desse componente na sua vida, tá bem? Enfim, chegamos ao fim da nossa aula. Até a próxima e tchau, tchau.